Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, análise do contratado, desta vez de Emanuel Martínez, que vem livre, entre aspas, no mercado, porque rescindiu com Fortaleza 2 anos de contrato. Para você que não acompanhou muito aqui no Canto, a gente vai trazer características do atleta, pontos positivos, pontos negativos, análise que Paulo sempre faz. Peço de antemão para você, aperta no gostei, manda pra galera, compartilhe, compre na Golcase, usa o cupom Gol Vitória, tá aí do lado de Paulo. Tô com minhas garrafas aqui da Golcase, dessa vez eu tô com um bocado de garrafa aqui, porque eu tenho que fazer um bocado de coisa. Eu trouxe essa garrafa, eu trouxe essa garrafa também, eu trouxe essa garrafa também. Tô cheio de garrafa aqui pelo, entre aspas, estúdio. Mas aproveite e garanta seu produto da Golcase, cupom GOL Vitória. Vamos lá? Sem muita enrolação, Paulo, na tela, primeiro vídeo de Emanuel Martínez, novo volante, posso chamar de volante, Paulo? Do Esporte Clube Vitória. Exatamente, né? Um meio-campista, já jogou como meia atacante de fato, principalmente na Argentina, já jogou também como segundo volante, como primeiro até já atuou, mas não tem muito perfil disso. E aqui a gente vai começar trazendo as características ofensivas, principalmente do passe, né? Acho que o Emanuel Martínez, melhor dizendo, a principal característica dele é o passe, né? Um jogador técnico, um jogador que tem ali facilidade de encontrar homens livres no corredor central, como a gente vai observar agora, e utilizando um indicador de desempenho que basicamente é uma característica de cada jogador que a gente sempre traz aqui na análise do contratado, que é esconder a intenção do passe, né? O famoso não telegrafar. Você que já jogou bola, você com certeza já gritou para um amigo seu no baba: não entrega o passe, não telegrafa o passe. Ou seja, ele olhou para você, orientou o corpo para você e ainda assim fez o passe, e obviamente que o adversário conseguiu ler a leitura corporal dele para roubar a bola. E o Emanuel Martínez tem esse perfil de conseguir esconder a intenção desse passe, ou seja, fazer com que o adversário pense que ele vai fazer a bola num lado, quando ele na verdade vai fazer do outro. E geralmente ele faz isso sempre indicando que vai abrir essa bola no lateral, no corredor, e depois quebra o pé, como a gente chama no tatiquês, para encontrar o homem livre entre linhas, seja o centroavante no apoio, seja o atacante flutuando. Pode ser também situações não somente no entre linhas, como em profundidade. Jogador que tem o domínio orientado também para o espaço, já domina mapeando, sempre está ali quebrando o pescoço para observar onde tem a principal marcação adversária, onde tem os principais jogadores livres no campo, baixa para pegar essa bola no pé da defesa, assim como joga também um pouco mais ali no meio de campo. Então é um jogador que tem muito essa característica de passe, e quem tem esses elementos que ele traz aqui, como jogar de cabeça erguida, mapear o ambiente, conseguir ali dominar já mapeando, como é o caso agora, pisando na bola sem olhar para a bola, para depois já fazer essa inversão, mostra que de fato é um jogador que tem um refino técnico, tem essa qualidade no passe. E aí eu vou me surpreender se não for assim, mas eu acho que mediante todos os nossos volantes ele vem para ser o melhor jogador em relação a passes do Vitória. Não vejo nenhum volante hoje nosso que tenha a qualidade no passe que ele tem. Invertendo o corredor agora com a variação de corredor, utilizando essas bolas longas com a direita. Também não é um ambidestro, mas também tenta essas jogadas com o pé esquerdo. Essa aqui tentativa, inclusive, no clássico contra o Ceará, acabou errando, mas sempre buscando essas movimentações. Outro ponto também do Manuel Martins, que tem aparecido cada vez menos, mas ainda assim ele tem, é a finalização na entrada da área. Fez esse gol contra o Mirassol, contra o Vitória, exigiu o Lucas Arcanjo a fazer essa belíssima defesa também no chute de fora da área. Contra o Flamengo também flutuou muito ali na entrada da área. É aquele segundo volante que não infiltra tanto na área, não espere muitas infiltrações, a não ser que ele jogue como meia, mas de volante ele sempre ele costuma se apresentar na entrada da área. Perfeito. Segundo vídeo já na tela. Não esquece, aperta no gostei, aperta no hypar. Meta de 150 não, 250 mil aqui no hypar deste vídeo. 250 mil para hypar é uma meta perfeitamente possível. Vamos que vamos. Mais uma. Vamos nessa agora, ainda falando da parte técnica do jogador e também ainda falando da fase ofensiva, vamos trazer aqui o controle de bola, né? Um volante que tem um bom controle de bola, ou seja, aquela característica de esconder a bola do adversário, trazer a bola da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, consegue ali encontrar os espaços vazios, sempre com conduções muito próximas ao corpo, né? Já que ele não é um velocista, ele tem que fazer as condições mais reduzidas, né? E isso faz com que ele tenha que ter um controle de bola ainda maior. Geralmente pontas têm aquele controle de condução muito longa, né? Para pegar a bola em velocidade, ganhar velocidade. Como ele não é um jogador de velocidade, a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouquinho, ele compensa isso quando está em tentativas de campo reduzido ou de valorizar essa posse de bola numa zona de muita pressão, o controle. Novamente,
direita, esquerda, tem um bom domínio nessas bolas altas, como a gente observar agora, realmente essas bolas que vêm caindo numa altitude muito alta, ele consegue dominar, botar a bola no chão, controlar, sair ali nessas movimentações, não é um driblador, tá? Mas é um jogador que controla e valoriza bem essa posse de bola. Não é também um jogador de muita força física, mas utiliza bem o corpo para valorizar a bola. Não vai sustentar tanto com jogadores de muita força, mas a gente observa aqui que ele tem essa característica de segurar um pouco mais a bola e conseguir controlar muito bem. Agora, um outro indicador de desempenho para a gente fechar a fase ofensiva, mas não menos importante que ele tem, é o jogo a um toque. É fundamental isso hoje num volante, né? Principalmente em times que tem que sair para o jogo mais rápido, e acredito que esse vai ser o caso do Vitória, precisa sair mais rápido. Ele, por exemplo, não tem muito o que o Ricardo Oliveira tinha, de cadenciar demais o jogo, pegar essa bola, ficar voltando toda hora para trás. Observe quantos lances aqui ele vai fazer o jogo a um toque, passe de primeira para acelerar a jogada. Eu sempre trago aqui na análise do contratado que isso é fundamental para dois fatores no meio da partida. Primeiro, fugir da pressão. Quanto mais toque você dá na bola, mais você permite que o adversário venha em cima de você. E segundo, acelerar o passe. Quanto menos toque você der, maior é a possibilidade de você puxar um contra-ataque com o espaço, maior a probabilidade de você acelerar a bola no jogador que está livre no campo. Olha, observe essa jogada aqui, como o Fortaleza faz. Ele faz 3 jogos a um toque para poder fugir da pressão. E aí, basicamente, aquele lance de Bobil, né? Aí vocês entendem o porquê do Bobil, né? O porquê do Honda, aquele treino de campo reduzido, justamente para cenários como esse, é também uma característica que o Manuel Martins domina. De novo, agora, para gerar o passe decisivo pro Davidson aqui no Barradão também, sempre fazendo esse jogo um toque, esse lance mostra muito claro. Se ele domina demais, ele teria 3 jogadores do Bahia pressionando, então ele já acelerou de esquerda porque viu que tinha um homem livre. Então o jogador, tecnicamente, também tem essa percepção. Mais uma vez, peço para você não esquecer, aperta no like, aperta no gostei, aperta também no inscrever-se. Vamos que vamos agora, mais um vídeo, desta vez da fase defensiva do atleta. Muito bom agora a gente trazer esse vídeo aqui, porque vocês vão entender basicamente o que é que eu trago com a diferença de você desarmar através da força e os outros componentes do desarme, né? Muita gente fala, ele rouba a bola. Beleza, rouba a bola, mas como rouba a bola? É importante saber como rouba a bola para a gente entender o perfil e característica do atleta. E aqui a gente observa primeiro que ele é um volante que tem uma capacidade muito boa de cortar a linha de passe. Ele prevê muito bem o passe que o portador da bola vai fazer. Observe aqui quantos lances ele vai conseguir ali interceptar o passe, porque ele conseguiu ler previamente aonde o jogador ia fazer o passe. E claro, nem sempre vai gerar um roubo de bola, como é o caso agora para ele finalizar bloqueado, mas muitas vezes vai fazer com que esse passe do adversário não saia. Aqui de novo, ele sustenta, quando ele vê que o jogador abre o corpo, ele já corta a linha de passe e consegue interceptar. Então, observe que ele não está tendo nenhum duelo aqui com o adversário, mas está recuperando o posse de bola. Tá tendo bolas recuperadas pro time. De novo aqui, quando Vitória, PP, que é rei disso, né? Entrega onde ele quer fazer o passe, ele corta a linha de passe e consegue recuperar a posse de bola. Então, é um ponto interessante. Segundo ponto, né, das ações defensivas dele que a gente vai trazer é a antecipação curta. É um volante que tem muita essa antecipação como elemento de surpresa. E por que ele faz isso? Na maioria das vezes, para fugir do embate físico. A gente vai trazer isso daqui a pouquinho também, quando a gente for falar dos pontos negativos. Então é o que eu falo. Nem todo jogador é físico. Então todo marcador precisa roubar a bola. Mas como roubar a bola se você não é físico? E aí tem esses ingredientes. Olha quantas vezes ele antecipa o adversário como elemento de surpresa, sem ir para o embate físico e, consequentemente, sem o adversário perceber que ele está vindo. E aí ele consegue gerar algumas recuperações. Mas, mesmo sem ser um jogador de muita intensidade física, de muita agressividade na marcação, eu diria que é um volante ali em espaço curto que consegue ali ter um salto interessante para pressionar a zona da bola. Eu não espero saltos de distâncias muito longas, não é o perfil dele, não tem intensidade e velocidade para isso, mas nessas distâncias curtas de 3, 4 metros, ele consegue ter essa possibilidade de encurtar e dentro disso conseguir ali fechar alguns espaços. Assim como fazendo esses saltos curtos, ele também consegue fazer perseguições em espaço curto, como a gente está observando agora. Vai fazer uma perseguição curta ali porque já está próximo do jogador, né, do Bahia, consegue ali tirar a bola e fazer o corte para a linha lateral. Outra jogada agora, que ele já está muito próximo do atacante, aí quando ele está muito próximo, nessa região mais curta do adversário, aí ele faz ali a dobra de marcação, encurta, chega junto, tira a bola para a linha lateral. Então é interessante esse perfil dele, que a gente acha que jogadores que desarmam sempre é porque são fortes ou utilizam o corpo, e aqui eu trouxe 3 coisas que ele utiliza para roubar a bola e nenhuma delas é no duelo físico com o adversário.
Antes de passar para o mapa de calor, Paulo, então podemos dizer que nas características estamos trazendo a reposição próxima de William Oliveira, lê espaço para interceptar, é um cara que consegue acelerar o jogo em muitos momentos, tem uma bola longa interessante, não tem a estatura de William, vou falar sobre isso também, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado para o time não ficar com estatura baixa, apesar de imaginar que a gente vai jogar com 3 zagueiros. Mas é um cara mais próximo de William, né? E Kaique, obviamente, mais próximo a Hiller, a Dudu e afins. É, exato, ele é um jogador mais próximo ao William, embora seja, para mim, consideravelmente melhor com a bola no pé, porque ele foi formado como meia, né? Então é evidente que ele seria melhor que o William Oliveira com a bola no pé, porque ele era um enganche na Argentina. Então, depois aqui foi adaptado, até lá já foi adaptado, mas aqui também no Brasil jogou mais ali de segundo. No próprio América ele jogou já mais avançado, mas é um volante de fato com perfil, mas que o Vitória vem buscando no mercado, dito pelo próprio presidente, diretor de futebol, que ele que saísse mais pro jogo do que necessariamente o Burucutu. Até porque para isso a gente já tem Baralhas, Kaique e Dudu. Então agora a gente tem o Martinez e não me matem, mas guardar as proporções do que a gente tem no elenco hoje, ele seria o mais próximo a Ronde, não em nível, tá, gente? Em características, tá? Não em nível, pelo amor de Deus. Paulo se justificando é muito bom. Eu te entendo, continue. E a galera já faz, meu Deus, a galera, não, você tá dizendo que Ronde é melhor, mas calma, você tá dizendo em nível. Aqui agora trazendo o mapa de calor de todos os volantes que a gente tem no elenco atual do futebol profissional, tá? Por isso que tem aqui Baralhas e Kaique, então entendam que são características diferentes, mas só pra gente ter uma base ali de flutuação, por exemplo, em relação ao Kaique, óbvio que o Martins tem muito mais presença no campo ofensivo, Kaique muito mais no campo defensivo. Baralhas é um monstro, né? Baralhas que é até injusto com qualquer outro volante eu comparar o mapa de calor com o Baralhas, porque ele roda o campo todo. Se deixar, ele vai na arquibancada, abraçar a mãe e volta pro jogo. Mas só pra gente ter um pouco dessa base aqui, de fato, da movimentação. Agora com os outros dois, Dudu também um pouco ofensivo, né? Principalmente esse do 21, mas também tem muita concentração na defesa. E o Ronald, ele percebe que o mapa de calor até é um pouco similar ao Ronald. Acho que é até pelo perfil dos dois serem segundo volante, que podem atuar como meia também, e para muitos, ambos são melhor meias do que volantes. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho também. Vamos agora aos números dele nessa temporada, temporada que ele conviveu com lesões, né? Então não teve tanta sequência. Na Série A jogou apenas 14 partidas, sendo apenas 8 como titular. 26 passes por jogo, 91% de eficiência, é um número bem relevante. E Paulo, mostra de novo a capacidade técnica que a gente falou aqui, diga. inclusive, pelo que a gente viu na análise, é importante ressaltar que a gente sempre fala que os números são importantes, mas eles, sem contexto, muitas vezes ficam soltos. A eficiência é alta e ele joga pra frente. É bom que se diga. É importante ressaltar isso. São passes de ruptura, são passes achando homem livre, são passes pra frente. Então é muito importante, porque poderia ter 95% de eficiência, é um volante que fica rodando a bola de um lado pro outro. São passes pra frente, né, que ele costuma fazer. Exatamente, ele não é aquele volante antijogo, como a galera gosta de falar, né? Como o William Oliveira foi de fato em 2005 e Ricardo Reis foi a carreira inteira. Então ele tem esse perfil de fato de ser um volante. Claro, galera, que ele vai voltar para trás porque é normal do futebol. Passe de retorno não é passe de só quem tem medo de jogar. Passe de retorno é importante na dinâmica para o adversário saltar pressão e aí você quebrar mais linhas de passe depois. Então, para depois falar, ele fez 2 passes para trás fazendo, mas vocês avisaram que ele não vai fazer passe para trás. Calma. Não é assim, ele vai fazer passo para trás em algum momento, mas a eficiência realmente foi muito alta. Só para nível de curiosidade, geralmente zagueiros do nosso nível têm média de 85, 88%. E esses sim são jogadores que fazem muito mais passes simples do que um volante. E ele ainda está no nível acima de fato. 10 finalizações, 50% de aproveitamento. 9 passes decisivos no campeonato. Quando ele atua de meia, ele tem consideravelmente esse número maior. Disputas vencidas por jogo, 2,7. Não é nenhum Kaique, né, com 4,9, quase 5, eu vou falar o porquê disso, e 44% de duelos vencidos, mas tem uma boa bola recuperada por jogo, 3,6. Kaique também veio sendo volante de marcação, com melhor aproveitamento dele, sendo desarme, veio com bem similar. E perda posse de bola, 5,6 também, um número ali reduzido para o Emmanuel Martinez. E aqui, só para explicar para vocês, eu não trouxe o Ronald porque eu tive da minha cabeça querer trazer o Ronald. Pelo que eu expliquei aqui, eu trouxe os números do Ronald da temporada 2025, porque dois motivos. Um, é a característica mais, né, em conta que a gente tem no elenco hoje. Se eu botar Baralhas aqui, Baralhas vai engolir ele defensivamente, porque Baralhas é um leão defensivamente. Se eu botar Kaique aqui, ele vai engolir ele, porque são características diferentes. Então vai ter números diferentes. Então eu coloquei Ronald porque é o que mais se assemelha a ele e porque não jogou tanto quanto ele a Série A. E porque você poderia ter uma segunda opção, que seria o William Oliveira, que não tá mais aqui. Então não importa. Exato.
Perfeito. E aqui trazendo os números. Assistências onde teve mais, jogando como meia, é bem verdade, né? Mas ali a assistência esperada por jogo foi ali o Ronald mais, mas assistência por jogo, o Emmanuel Martins teve ali o mesmo. Ambos criaram duas grandes chances. Bola longa, o Ronald tentou mais e acertou mais, assim como hoje também teve mais cruzamentos. Dribles, Ronald, como eu trouxe, um volante mais drible, o Emmanuel Martinez nem tanto. Disputas ganhas pelo chão, bem próximo, né? Ronald à frente com 3.0, ele com 2.6. Duelos aéreos aí não é o forte de nenhum dos dois, né? Os dois são baixos e não tem impulsão, vou falar sobre isso daqui a pouquinho também. Perda posse de bola, Ronald perde mais bola do que o Emmanuel Martinez, que acredito tenta mais do que o próprio Ronald. Faltas, ambos cometeram o mesmo número, e falta sofrida, Emmanuel Martinez sofre mais falta, acho que por conta daquilo que eu falei do controle de bola, né? De ser um jogador com esse perfil. Perfeito. Mais uma vez peço para você deixar o like, se inscrever, compartilhar. Paulo, pontos negativos de Emmanuel Martinez, afinal de contas, a parte física aí já ficou evidente, mas pode seguir. Acho que o principal ponto do atleta, né, é realmente a questão física. Primeiro, de se manter saudável, que é uma outra seara, né, de manter ali o ritmo de jogo, estar ali condicionado fisicamente. Ele está sofrendo muito com isso, né, nos últimos anos, nos últimos 2 anos sofreu muito com isso. E não é um volante que você vai observar que vai conseguir vencer duelos através da imposição. Ele não tem desarme utilizando muito corpo, utilizando o braço, tendo ali 2, 3 abordagens no jogador. Então, se ele enfrentar jogadores de muito perfil físico e o jogo estiver muito físico, ele não vai entregar porque não é a característica dele. Mas não entendo de novo que ele não consegue atuar na fase, ele não recupera posse de bola. Ele entra naquele mesmo perfil de Oliveira. Não é um bom combatente, mas recupera a posse de bola utilizando outros artifícios, como a gente trouxe aqui. Mas esse artifício não é a parte física. Então, realmente é um ponto dele. Eu percebi também que nos últimos anos ele tem sofrido muito com desgaste físico durante os jogos. Claro, já tem 31 anos, a idade vai chegando, sofrendo com lesões. Ele tem sofrido ali, ao decorrer da partida, perdendo a capacidade energética muito rápido. Então, no segundo tempo, ele já está ali com freio de mão muito puxado, né? Controlando um pouco mais o jogo do que acelerando. E aí vem muito desse histórico de lesões dele. Ele fica aí como segundo ponto negativo. E o terceiro é que é um paradoxo, né? Ele tem tanto o controle de bola quanto joga um toque para acelerar. Só que é aquilo que eu falo sempre pro jogador. Tem vezes que o jogador não pode entender que ele tem algo de bom, que ele pode se atrapalhar. E por ele controlar muito bem o jogo, tem vezes que ele segura a bola e ali não de voltar a bola para trás ou amarrar o jogo, mas de ficar querendo controlar demais, com a bola no pé para sair e poder acelerar. Assim como tem outros lances que ele pode dominar o orientado, pode parar um pouco mais, ele já quer acelerar logo e acaba errando passe. Então, por ele ter esses dois indicadores muito bons, acaba que os dois podem jogar contra ele em alguns momentos. Fica aí esses pontos que não chamaram a atenção do atleta. Finalmente, Paulo, vem livre no mercado, 2 anos de contrato, o atleta tem 31 anos, traria nesses moldes, importante que se diga. Traria. Gosto do perfil, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de volante de marcação, mas eu também gosto de você ter no elenco volantes que consigam sair pro jogo. Um cara que vai conseguir tirar o time da pressão, que vai encontrar homens livres, que vai ter aquela pifada que a gente sempre fala, pô, às vezes a Vitória tá a bola batendo e voltando muito, não tem alguém para parar, pensar o jogo, fazer um passe melhor do que só ficar esticando bola em profundidade, alguém que vai encontrar o homem linhas, e esse cara é o Emmanuel Martins. Agora aquilo, né? Eu gosto da contratação desde que ele consiga jogar fisicamente. Esse é o principal ponto dele nas últimas temporadas. Se ele conseguir se manter saudável e bem fisicamente, vai nos ajudar com certeza. Também traria com o adendo da parte física. Tecnicamente acho que ajuda. Ele Baralhas ou Kaique Baralhas com o sistema de 3 zagueiros. Importante ressaltar isso. Todos bem? Vamos concordar que Kaique e eles estão no mesmo nível? Sim. Emmanuel Martins e Baralhas. Pra mim, todos bem é Martins e Baralhas, apesar de entender que talvez a gente ganhe mais com Baralhas ao lado de Kaique do que com Baralhas ao lado de Martins, mas eu acho que a gente divide bem com os dois. Deu pra entender? Acho que deu pra entender, né? Perfeito. Eu acho que a gente também pode ter esse balanço, Léo. Não precisa ser meu time titular é essa dupla aqui. Pô, eu vou pegar o Palmeiras, vou com o Kaique e Baralhas, porque é o meio de campo de encaixe e de força. Pô, vou pegar o Remo, aí eu vou com o Emmanuel Martins e Baralhas. Vou pegar um Red Bull Bragantino, que é um time de muita força, vou com o Kaique e Baralhas. Vou pegar, de repente, né, um time mais acessível dentro de casa, aí eu vou com o Emmanuel Martins e Baralhas. Dá pra fazer esse balanço. Escolher a dupla de Baralhas
ao que diz respeito ao adversário que a gente vai enfrentar. E acho que essa é a unanimidade, né? Escolher a dupla de baralhas. Pode ser Ronald, Dudu, Zé Breno, de repente, vai que continua indo bem. Edenilson, se continuar indo. Pode ser qualquer um, mas é baralhas e mais um. É isso, meus amigos. Viu até aqui? Fala o que aí, Paulo? Diga aí. Comenta aí, Emanuel Martins será o líder em assistência do Vitória na Série A. Nunca mais a gente teve. Tomara. É isso, galera. Tamo junto. Um abraço. Bote pra hypar 200 mil hypes aqui. Valeu, fui!